garra, determinação, disposição, foco. Olá, bem-vindo ao canal HP Akhenaton. Hoje nós vamos falar sobre o tigre e como utilizar no local de trabalho. Nós estamos numa série aí falando sobre os principais arquétipos, os 9 principais arquétipos aí, formadores do conjunto do dragão. E como eu tinha prometido, nós vamos falar um pouco sobre composição do arquétipo também. Fique até o final e você vai poder entender um pouco mais sobre os arquétipos e como utilizar. A melhor maneira de utilizar um arquétipo, com certeza, é hoje na proteção de tela do celular. Podemos utilizar no computador, num grande quadro em nossa casa, porém, a gente tem que ter consciência e saber onde utilizar e que momento utilizar. O uso dos arquétipos é um mistério que poucas pessoas conhecem, mas é possível entender e utilizar de maneira adequada. O primeiro passo é entender que não pode haver conflito de interesse entre pessoas. Os arquétipos têm essa potencialidade de gerar conflitos, tanto quanto a águia, o tigre, qualquer animal de caça, tanto que a playlist chama Caçadores, né? Os animais de caça têm um forte impacto sobre as demais pessoas à sua volta. Todas as pessoas têm interesses, vontades, desejos, e isso quase sempre se conflita com o desejo dos outros que estão à nossa volta também. Por isso o ser humano ele é muito propenso à competição, à luta, mas ele confunde que para alcançar seus objetivos, ele sempre acha que tem que competir com o outro, entrar em conflito com o outro. E quando na verdade colaborar, ajudar, tem poderes muito mais fortes do que a competição. É claro que sempre partimos de um princípio que devemos respeitar o nosso semelhante. Porém, independente de qualquer coisa, nós temos que saber como as outras pessoas fazem, como as outras pessoas funcionam, as pessoas que estão à nossa volta. Para isso você precisa de sentidos mais apurados. Você não pode ser uma pessoa comum. Eu sempre falo para vocês, uma pessoa comum vai chegar a objetivos comuns dentro da média. Aliás, ainda quando a gente diz mediano, existem várias classes e categorias e níveis de pessoas medianas. Acima da média já é alguém que passou por aquele crivo, que chegou num mediano alto. Então esse mediano pode sim estar sendo, vamos dizer assim, utilizado para as outras pessoas. Podemos entender assim, numa empresa, eu vou apresentar um projeto. A pessoa que não utiliza o arquétipo, normalmente ela não entendeu como que funciona, qual é esse mecanismo de confiança, de imponência que os arquétipos trazem. Alguns arquétipos vão ao longo do tempo transformando você numa pessoa com mais confiança, com mais foco, com mais objetivo, com determinação, e esse é o caso do nosso tigre. Não é surpresa nenhuma que já faz tempo que eu estudo o tigre, é um dos meus arquétipos preferidos, é um dos meus arquétipos de admiração que eu tanto falo para vocês. Ele não é o melhor, ele não deve ser utilizado em qualquer momento, em qualquer fase da vida, e existem pessoas específicas que podem utilizar o tigre. E eu vou falar uma das pessoas que, por exemplo, pode utilizar o tigre. Quando uma pessoa é muito sensível, quando uma pessoa chora fácil, pessoas que têm depressão, sentimento de tristeza, essas pessoas devem utilizar o tigre, principalmente as pessoas mais sensíveis. São aquelas pessoas que têm, vamos dizer assim, um sexto sentido aflorado, uma mediunidade às vezes, né? A pessoa utiliza o tigre porque ela precisa de uma força pessoal, uma vibração um pouco mais forte, de garra, vamos dizer assim, de força para suportar as nuances energéticas que vêm até ela. E não são fáceis. Todas as pessoas passam por ondas e vibrações o dia todo. E lutar contra isso nem sempre é fácil. Estar sendo mediano, estar sendo bombardeado por isso e ficar passivo, e assim você se cansa, se estressa, e aí você vai para sua casa, relaxar, assistir seu seriado e, vamos dizer assim, ficar mofando dentro da sua casa.
E assim a vida vai passando, as coisas estão acontecendo, e aí você de repente encontra aquela pessoa, amiga sua, e ela atingiu o objetivo dela. Você acha que não tem uma ciência por trás daquilo? Claro que tem. Tudo que alguém faz é possível, existe um caminho, existe um método, mas as pessoas não fazem reflexão de como isso pode acontecer, como a gente pode chegar lá, como a gente pode vencer. As pessoas não se questionam, elas estacionam naquela zona de conforto e ali é onde mora o grande perigo. O grande perigo está no excesso também de trabalho, no excesso de atividades, em não parar para fazer reflexões. São coisas que os animais nos ensinam. Os animais caçam sim, é brutal às vezes o ataque de um tigre, a vítima tem o seu crânio praticamente esmagado pela força do tigre, porém o tigre também, ele sabe relaxar, ele sabe descansar, ele sabe... É comum, ao imaginar um tigre, quando você quer acalmar este arquétipo, ou quer transformar essa energia da força, da raiva do tigre, você, numa meditação, você se imagina sendo um tigre. E nessa imaginação, você imagina o tigre deitado naquelas folhas secas, com as patas para frente, com a cabeça imponente, olhando para o horizonte, farejando as coisas. Você imagina isso. E nessa imaginação, você pode imaginar uma borboleta se aproximando e parando no nariz do tigre. Ele é tão forte e tão potente que uma coisa tão pequena é inofensivo para ele. Então ele apenas observa, imóvel, aquilo não incomoda, não causa coceira e ele fica ali imóvel vendo aquela borboleta abrindo as asas diante dos seus olhos. O que eu acabei de falar para vocês aqui é como uma das formas que você deve utilizar para fazer composição arquetípica. A composição arquetípica, ela sempre utiliza dois arquétipos juntos. E geralmente um arquétipo é para dar uma potencialidade, uma qualidade na sua vida, e o outro é para acalmar, trazer uma delicadeza naquela força. Porque veja só, as aves de rapina, águia, falcão, coruja, falcão peregrino, árbia, são animais que eles destroçam as suas vítimas. Eles abrem as vísceras para comer. Esses animais, eles caçam outros pássaros. Esses pássaros caçam outros pássaros. Esses animais, como o tigre, caçam, todo caçador caça outro animal. E é quase sempre brutal para quem assiste e olha aquilo, mas é a natureza. Porém, quando nós utilizamos os arquétipos, nós podemos ser brutais na liderança, implacáveis, não achando alternativas para o ser humano. Por exemplo, se você é um chefe, se você está muito águia, muito tigre em si, você demite uma pessoa rapidamente, você tira ela por qualquer coisa. E muitas vezes aquele funcionário tem sua potencialidade, tem sua qualidade e de repente ele está até ajudando a empresa a crescer. Mas ali teve seu momento, seu lapso, e por falta de uma delicadeza, ao utilizar as aves rapineiras, você acaba tendo uma agressividade aumentada. E é um dos defeitos do tigre. Ao utilizar o tigre, você tem que saber que pode acontecer isso. Porém, aquela pessoa que já é nervosa, normalmente irritadiça, ou se ela está numa fase da vida em que ela está mais irritada, ela deve evitar a imagem do tigre. Ela deve evitar assistir os vídeos do tigre, ouvir o som do tigre. Naquela fase é bom ela se acalmar, utilizar outros arquétipos. Talvez numa fase em que você esteja muito agressivo, esteja querendo se voltar um pouco mais para uma calma, você pode utilizar o panda, por exemplo, né? Passar um tempo assistindo um documentário sobre panda, vendo vídeos sobre panda, meditando. Gente, uma coisa eu quero falar para vocês que chegou até aqui agora. É necessário, às vezes, a gente tirar um tempo no dia para nós mesmos. Um cantinho mágico, como eu falo para os membros aqui sempre. Temos que ter um cantinho mágico, um lugarzinho onde a gente
é nosso lugarzinho, onde ficam nossos livros especiais, nosso material especial, o nosso quadro do arquétipo, né? Porque ali você para um pouco e você mentaliza tudo o que você quer na sua vida, tudo o que você quer, onde você quer chegar, quais são os seus objetivos. Eles são especiais, esses objetivos são especiais, os seus objetivos são especiais. Você tem um bom coração? Você tem uma alma nobre? Então seus objetivos com certeza não é machucar os outros, e sim elevar-se a uma potencialidade maior para que você use melhor a vida. Ou seja, nós não queremos ter força e poder para atacar pessoas ou parecer ser melhor do que outras pessoas. Nós queremos essa potencialidade para conquistar aquela casa desejada, aquele carro ou aquela vida especial acima da média, seja no interior, no campo, seja na praia. Você quer às vezes isso e você não percebeu ainda que às vezes você está lutando por outra coisa e quando você deveria estar lutando para aquele sonho seu. Você tem o sonho de fazer uma cabana na floresta? Faça, lute sua vida toda para você realizar seu sonho. Só de você sempre caminhar na direção do seu sonho, você vai ter uma potencialidade muito maior, um vigor, uma alegria ao olhar nos olhos das outras pessoas. Você vai perceber, eu tenho muitos desdobramentos, né? Quando eu sonho, eu vou a lugares assim diferentes, como se fosse projeção astral, né? Quando eu durmo, eu tenho as minhas atividades, né? E muitos conhecimentos que eu falo aqui não são meus, não são dos meus estudos. Alguns são dos que vêm lá do plano astral, ou seja, do que eu vivo lá e trago aqui para vocês. Então, uma das coisas que eu percebi é que as pessoas que têm uma vida estabilizada em seus grandes objetivos, na sua nobreza pessoal, há um vigor no olhar, há uma vibração diferente. Essa pessoa parece que consegue falar algo com os olhos, né? Assim, ao olhar para a pessoa, geralmente a expressão dela é muito sincera, porque ela está muito ligada nos objetivos dela. Para isso, a gente tem que ter foco, estar focado nesses objetivos. E nem sempre para o mediano, para a pessoa comum, isso é possível. Às vezes nós precisamos ter um direcionamento, uma garra, vamos dizer assim, algo a mais para que você seja melhor nas suas atividades. E aí eu falo que a terapia dos arquétipos é um processo lento, mas porém eficaz. Você, quando utiliza o tigre, por exemplo, é interessante que quando as pessoas desistem dos seus objetivos, a pessoa que utiliza o tigre, geralmente, quando ela vai desistir do tigre, e ela já está usando o arquétipo do tigre, ela se sente... Ela vai lá embaixo, como todo mundo, passa pela catarse. Quando ela chega ao ponto de pensar em desistir e tomar a atitude de desistir, de repente algo nela se irrita. E esse irritar-se é do arquétipo do tigre. Os outros arquétipos também têm, porém o tigre tem uma coisa de rosnar contra a sua procrastinação, de rosnar quando ele não está determinado. E a desistência para ele é seu verdadeiro inimigo, porque ele sabe que a desistência não pode ser mais forte do que ele. Nada pode ser mais forte do que o tigre. É assim que ele pensa. Ele tem sua tranquilidade, por quê? Porque uma coisa ele sabe, ele é focado, ele foca, ele se mantém ali. O tigre, ele muitas vezes, quando ele é caçado, há vídeos na internet, que o elefante está indo na direção dele, junto com o homem, há vídeos que ele salta na direção desse homem para atacar esse homem, mesmo com um elefante na frente dele. Então, o tigre, ele é de uma determinação que é uma coisa que tem que tomar até cuidado, porque assim, ele vai diante do objetivo, mas a gente que é tigre tem que tomar cuidado para não dar murro em ponta de faca. Porque às vezes você está indo muito forte, aí tem hora que você fala assim, eu tenho que fazer uma reflexão
ver se eu estou gastando corretamente o dinheiro na direção dos meus sonhos, esperando para ver se eu realmente pesquisei tudo que eu podia utilizar para usar o tigre. Eu tenho que realmente saber se, por exemplo, eu preciso comprar a peça para o meu carro. E aí o cara pensa assim, quanto que é aquela peça? Um povo fala, mas essa peça aqui é mais barata, não sei o que. Facilidades para o tigre é um faro de que tem algo errado. Que o barato sai caro. Então às vezes ele faz uma reflexão, e essa outra peça? Essa peça aqui é 30% mais cara do que essa, mas é original. Entre passar pela dor de cabeça de comprar duas peças ao mesmo tempo, o tigre vai pagar o preço e ele vai comprar a peça melhor. Porque o tigre tem essa capacidade de tomar decisões fortes. Numa empresa, às vezes precisa se tomar decisões. E com a intuição, com a experiência, a expertise, o tigre ele olha e fala, não vamos comprar. Vamos comprar isso agora, mas tem que ser agora, porque o preço vai subir. Porque o tigre ele é territorial. O território do tigre é muito grande. Então, pessoas que têm um território muito grande, essas pessoas, significa que elas veem as coisas de forma ampla, vê distante. Na Índia antiga é muito comum você ver Parvati sentada num tigre, ou Shiva, a grande deidade, né? A forma de Deus divina no hinduísmo, sentado na pele de um tigre. E o significado é muito simples. O tigre ele representa a potencialidade máxima pisando sobre a terra. A força máxima hoje pisando sobre a terra. Né? Ele é temido por todos os animais. Até os elefantes, quando cheiram sua urina, ficam receosos da presença do tigre. Por quê? Porque ele é muito forte. Ele é determinado. Se ele pular para um ataque, dificilmente a presa vai escapar. Ou seja, há relatos na Índia de tigres que eram comedores de homens. Por quê? Porque eles passaram por algum tipo de trauma e começavam a atacar esses homens. Mas Parvati senta-se num tigre, simbolizando que Deus está acima da potencialidade máxima que você possa alcançar aqui na Terra. Então, simbolicamente, o tigre já se mostra uma potencialidade. Claro que Deus está acima de qualquer potencialidade aqui na Terra, né? Porque ela se senta, ela utiliza a força. Mas Shiva se senta sobre a pele, imóvel, mas Parvati usa o tigre como condutor. É interessante porque Parvati ele simboliza o sagrado feminino também, e o tigre a potencialidade. Eu traduzo esses dois arquétipos, essa composição arquetípica, como nós estamos falando um pouco sobre composição no meio do vídeo, acho que você está captando. E na forma do hinduísmo, eles colocam esses dois arquétipos juntos. E eu acredito que seja para suavizar a potencialidade. Quando o homem tem Deus, ou a deusa Parvati na sua mente, essa pessoa ela conduz a vida com garra, com força, mas como está sentado nas costas do tigre, simboliza a mente. Da mesma forma que se você fizer uma composição e colocar o tigre e uma borboleta nas costas, ou uma coruja nas costas do tigre, tem que ser algo que saia voando, porque se o tigre virar para se morder, esse algo sai voando. De preferência, não utilize dois grandes caçadores juntos. As pessoas perguntam, posso usar águia e tigre junto? Não, não deve utilizar dois caçadores. Vai dar ruim para você mesmo. Vai haver conflito de interesse. Você vai atingir dois tipos de pessoa diferentes à sua volta. Você vai atingir as pessoas tigre, vai atingir as pessoas águia e assim por diante. Veja só, é muito diferente. É diferente você encontrar um tigre e você encontrar uma tigresa. É diferente. Né? Assim como um homem-leão com uma mulher-leoa. Esses arquétipos juntos simbolizam que serão bons parceiros de trabalho, ou seja, vão funcionar junto em bando. Então é diferente a situação. Porém, dois tigres no mesmo ambiente, tentando o gerenciamento de uma firma, é aqueles dois gerentes que se trombam, batem. Claro que se eles não forem carneiros, né? Como diz do signo de Capricórnio, dois lutadores, né?
Às vezes nem sempre é 2 tigres, às vezes pode ser 2 bode mesmo, né? 2 bode velho se trombando de frente. Mas quase sempre o resultado é conflito e agressividade por algo além das ideias do trabalho, mas por um aspecto de dominação. Não, você vai ter que me respeitar. Não, você tem que abaixar a bola para falar comigo. Geralmente, essas pessoas que estão no aspecto negativo do tigre quando se trombam, é dessa forma, né? E quando, na verdade, quando só tem um tigre no ambiente, há este respeito, né? Ali. Por isso que eu falo, se você utiliza o arquétipo, se você ainda é subalterno, e você identifica que seu chefe é águia ou tigre, tem que tomar muito cuidado de você utilizar o mesmo arquétipo. Águia e tigre no mesmo ambiente dá certo? Pode dar certo. 2 tigres não, tá? 2 águias no mesmo ambiente? Não. A não ser que seja uma águia macho e uma águia fêmea, composições, né? Juntos podem trabalhar bem, macho e fêmea, yin e yang, geralmente conseguem existir junto. Você já viu aquele caso de pessoas que compram cães e compram um cão macho e um cão fêmea, no quintal dá certo, mas quando coloca 2 machos, uma hora ou outra eles se trombam, porque é do instinto do animal se tentar se tornar o macho alfa. E é claro que o homem é a mesma coisa, a mulher é a mesma coisa. Mulher entre mulheres vai tentar ser a fêmea alfa. Portanto, é melhor ser leoa para estar no ambiente de trabalho. Então, pouco a pouco você vai entender mais sobre arquétipo à medida que nós for falando aqui os vídeos, for gravando, e você vai compreender um pouco mais. Acredito que até agora tudo que eu tenha falado já tenha dado uma clareada nos seus pensamentos para você que me acompanha há mais tempo, tá? Desculpa o barulho aí, tem obras aqui do lado, né? Às vezes ligam a máquina, alguma coisa, e acabo tendo que fazer um corte aqui por conta do som do barulho. E o duro que acaba perde às vezes um pouco do fio da meada, né? Da continuidade. Porém, eu agradeço a sua presença aqui, tá? Se você sente uma simpatia pelo tigre, de vez em quando acalme isso através de meditação, como eu falei, com composição arquetípica. Imagine o tigre. Outra coisa que você pode imaginar o tigre fazendo é o tigre cheirando uma flor de lírios. Ou o tigre indo no lago beber água. Quando ele se abaixa beber água, na meditação você faz vir uma flor de lótus boiando sobre a água e o tigre cheira calmamente aquilo. Aquilo adocifica este arquétipo, suaviza, acalma. Porque às vezes a agressividade, a força, a determinação, a vontade estão muito em alta. E aquilo está às vezes consumindo um ki, uma energia vital muito importante que tem que ser equilibrada. Tá? Usar arquétipos é com técnica. Me acompanhe aqui que eu vou sempre estar passando o melhor jeito e as melhores imagens, as melhores composições para você utilizar. Serenidade profunda em seu coração, eu me torno você.